Now, Lord, bless thy word as it goes forth, and may the Holy Spirit capture our minds and our thoughts and prepare us for His visitation as we have asked Him to come. E agora, Senhor, abençoe tua palavra enquanto ela é enviada e faça com que o Espírito Santo possua nossas mentes e nossos pensamentos e nos prepare para a sua visita, como temos lhe pedido para vir. For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of Thee, and to know of Thy nature and Thy way and Thy causes, that we might be able to face the problems of life with a real assurance, being certain of God. Pois nós não vimos a casa do Senhor para sermos vistos ou para vermos, mas para aprendermos de Ti e conhecer de Tua natureza e Teu caminho e Tua causa, que nós possamos ser aptos para encarar os problemas da vida com uma verdadeira segurança, estando certos de Deus. Grant it, Lord. In Jesus' name we ask it. Amen. Conceda isto, Senhor. No nome de Jesus pedimos. Amém. Boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos, ouvintes amados que nos ouvem através da rádio daqui 1230 AM e também aqueles que estão nos acompanhando através da internet, através da nossa página na internet tabernaculodafé.org.br. O Senhor nos permite estarmos juntos mais uma vez nesta programação de fé para vencer o mundo, esta programação que há mais de 50 anos vai ao ar todos os dias, levando fé para vencer. O conjunto da fé e a igreja cantaram um hino de abertura ao
Ao Passar o Jordão. O próximo hino vai ser cantado pela irmã Raquel. Já pediria para a irmã Raquel se preparar ali. E nós estamos vindo aí de uma escola dominical abençoada, onde tivemos um poderoso trecho na voz do nosso profeta, irmão William Marion Brana, com a mensagem Presumindo, e também a mensagem pregada pelo pastor Jonas Pimentel. E tenho aqui um destaque. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos que ouviram, que participaram desta escola nesta manhã, traz também o seu destaque aí, né? A gratidão de Jó não era somente pelos bens que ele possuía. Isto é maravilhoso, ficou novo, né, nesta manhã. A gratidão de Jó não era somente pelos bens que ele possuía. Prova tanto que, com a permissão de Deus, o diabo tirou quase tudo de Jó. Mas mesmo assim, diz o profeta, ele pôde soltar aquele grito que ecoa ainda por todas as eras: eu sei que o meu Redentor vive. Então, isto foi um destaque, tremendo destaque de hoje de manhã, mensagem pregada pelo pastor Jonas Pimentel. Vamos então ouvir o hino cantado pela irmã Raquel, Rica Promessa. Doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz nunca te deixarei, para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre, tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas,
Aleluia, aleluia. Deus te abençoe, irmã Raquel. Isto é Jesus falando com você. Oh, não temas, eu nunca te deixarei. Não é? Pastor Liton, lá de Indiara, Goiás, está conosco e vai trazer agora a participação do senhor, aquilo que está no seu coração. Amém. Uma boa noite com Jesus. Já é noite, né? Praticamente. Deus tem nos ajudado. Amém? Amém. E eu vendo ali aquela cena no Calvário, eu pensei assim: o que significa o Calvário para nós? Prosperidade. E o que mais? Não só isso, né? Mas o Calvário, o que realmente significa, uma das coisas são: nossos pecados estão perdoados. O profeta chega a dizer: todo homem, toda mulher que olhar para o Calvário como ele é, nunca mais será o mesmo. Amém? Eu quero só ler nessa mensagem aquele dia no Calvário, parágrafo 47, o profeta diz assim: Deus colocou de volta nas mãos do homem outro caminho que ele estava procurando. Ele não tinha que chorar mais. Quando ele quebrou a espinha de Satanás ali no Calvário, a coluna do pecado, da enfermidade, isto traz cada ser mortal na terra de volta para a presença de Deus com seus pecados perdoados. O profeta diz: aleluia. Estou lendo 48 da mensagem aquele dia no Calvário. Aleluia, nossos pecados estão perdoados. Esse estão é no tempo presente. Aonde você estiver, Ele está perdoado. Você pode ter feito o que fez, mas os teus pecados estão perdoados. Você está debaixo do sangue. O sangue de Jesus Cristo, segundo a linguagem do profeta, ele não é que ele perdoa, não. O profeta chega a dizer: ele dá manutenção na nossa salvação. É aquela poeirinha, sabe, irmão Leandro? Aquela poeirinha que cai na nossa vida, aí o sangue de Jesus vai lá como uma vassoura, né? E limpa aquilo tudo. Mas você está perdoado. Aconteça o que acontecer, o mundo pode cair os pedaços, mas os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Quando a enfermidade bater na tua porta, você diga: os meus pecados estão perdoados. O profeta diz: o máximo que o diabo pode fazer é me matar, o máximo. Mas ele tira você deste lado e te coloca em um outro lado, porque os teus pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa! Você está enfermo, lutando, batalhando, de repente você está olhando para um cenário tenebroso de lutas, batalhas, problemas, dificuldades. Quando você fecha teus olhos, quando você abrir novamente, você já vê aquela pastagem verdejante. O que te dá direito de estar ali? É porque aquele dia no Calvário pagou a conta pelos teus pecados. E hoje nós somos livres. Livres. Hoje você não tem que pedir permissão a Satanás, ficar debaixo dos pés do diabo. Não. Se você for analisar as escrituras, você vai ver que Satanás é que tem que ficar debaixo dos teus pés. Você é filho de Deus.
Não existe um nível mais alto para ser chamado do que ser chamado de filha e filho de Deus. Graças a Deus. Eu vou repetir aqui, irmão Leandro. Aleluia! Nossos pecados estão perdoados. Satanás não pode nos obscurecer mais de Deus. Há um caminho feito. Há um telefone ali, há uma linha para a glória. Isto faz com que cada pessoa alcance aquela linha. Se um homem está cheio de pecado, isto o trouxe em contato com a velha central. Ele pode ser perdoado daquele pecado. Não somente isto, mas aquele pecado é pago. O profeta diz: glória. Você não tem que dizer, eu não sou digno, eu não sou isso. Isso não precisa dizer, o Deus já sabe. Certamente você não é. Isso é o profeta dizendo. Você nunca poderia ser, mas há um que é digno, tomou o seu lugar, você está livre. Você não tem que se preocupar mais. Mãe, não se preocupe. Não se preocupe com mais nada, você está livre. Deixa tudo nas mãos de Jesus Cristo. Você não tem que se preocupar mais. Você não precisa ser um homem buscador de prazeres aqui na terra, pois há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham abaixo das águas e perdem todas suas manchas de culpa. O profeta diz: você não tem que estar perdido. Não, ninguém aqui tem que estar perdido. Deus enviou a mensagem de um profeta, quer Satanás sim ou não, nós cremos que ele é profeta. Deus enviou a mensagem através de um apóstolo. Nós estamos edificados atrás do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, versículo 20, isso é a Bíblia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Você não está à deriva. Nenhum filho de Deus está à deriva. Quando eles viram Jesus indo para aquele Calvário, eu não dou conta só de ler, tem jeito? Quando Jesus estava indo para o Calvário, Satanás disse assim: pronto, agora eu venci. Mas miseravelmente Satanás não sabia que a maior vitória de Jesus foi quando ele estava sendo pregado. A maior vitória da igreja, diz o profeta nas eras da igreja, é quando ela tinha que chorar, ajoelhar, as irmãs com lágrimas no rosto, orava e Deus abençoava. O profeta diz que aquelas mães oravam pelos seus filhos com lágrimas no rosto, e Jesus Cristo passava no meio delas e o abençoava. A maior vitória da igreja é na hora que a perseguição se levanta, porque é da fraqueza que nós tiramos força. Diga ao fraco: eu sou forte, erga a cabeça. Nós não estamos derrotados, erga a cabeça, bata no seu peito, você é filha de Deus. Você foi comprado, não foi por R$1, por um denário, por uma dracma, por uma tedracma. Não, você foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. E naquele dia, tão certo como Deus existe, eu estou de pé nesse púlpito, você vai subir, porque os teus pecados estão perdoados. Amém? Deus abençoe a cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. É a igreja e o conjunto da fé participando desta festa espiritual. Nós estamos aqui no Tabernáculo da Fé, em Goiânia, e o tabernáculo está na Avenida Castelo Branco, número 6.650, a 100 metros do terminal de ônibus Padre Pelágio, onde nos reunimos todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 18h30, com o programa de rádio. Segunda-feira, culto de oração e adoração. Quarta-feira, culto de cura divina, libertação. E sexta, culto com pregação da palavra. E como estamos tendo hoje, né, irmão Isaías? Escola dominical, 7h30 com as crianças, 8h30 toda a igreja, e às 18 horas, como estamos tendo agora esta programação. Evangelista irmão Isaías Rocha. Amém, glória a Deus, boa noite com Jesus. E viemos de uma escola dominical muito tremenda, abençoada, né? Realmente eu creio que foram 10 parágrafos da mensagem presumindo. Aquilo serve para a nossa vida e para a vida de cada um dos habitantes do mundo. Se não formos com apenas aquilo, se dependesse de nós, apenas aquilo, quem conseguisse ir no arrebatamento, iria. Quem não conseguisse, não tem mais nada que o levaria. Mas é isso, meus irmãos, apenas fiquem firmes nas promessas de Jesus. O que é que nos deixa firmes nestas promessas, né? Que hoje ouvimos o nosso pastor Jonas Felício Pimentel dizer assim: não tem você pegado alguns molhos de bênçãos? Não tem você pegado alguns molhos de bênçãos que o nosso Boaz nos deixa constantemente? Porque a nossa vida é assim, bênção sobre bênção, mas também é luta sobre luta. Às vezes nós estamos em condições que parece não, é uma tempestade, O profeta nos disse que se Satanás pudesse, ele afogaria Jesus ali naquele barco. E ele tenta fazer isso com cada cristão. E aqui na mensagem Véu Adentro, o profeta nos ilustra um pouco sobre isso. Ele diz assim, a partir do parágrafo 72, mensagem Véu Adentro. Ele diz assim: voávamos a pouca altura, ali havia um grande velho navio. A vela já havia caído. A vela é aquele mastro principal, né? Onde eles colocam ali aquele tecido, aquela lona, não sei bem. E o vento bate ali e faz aquele barco navegar. O profeta diz assim: a vela já havia caído, você sabe. E uma tempestade estava sobre o mar. E ela estava sacudindo, e eu vi aquele velho barco balançando para trás e para frente. E algumas ondas passavam por baixo e outras caíam dentro do barco, e tudo mais acontecia. Este velho barco, meus irmãos, é você, sou eu. Este mar é a nossa vida. E estas grandes ondas é a fúria do inimigo querendo nos afundar, nos fazer naufragar. Às vezes nós estamos nesta condição. Não temos condições nem mesmo de navegar mar adentro. Estamos tão cheios de falhas que por nós mesmos nós não temos condição. Mas o profeta faz uma pergunta, eu achei interessante. E eu disse, me pergunto, por que se mantém aí? Eu penso que o profeta faz esta pergunta em um extremo, e Satanás faz quase a mesma pergunta em outro extremo. Eu penso que Satanás coloca as mãos sobre sua cabeça e diz: por que eu não consigo afundar este navio? Por que eu não consigo afundar este cristão, este ministério?
O profeta continua e ele diz aqui: e um companheiro me disse. Isso me animou um tanto, sabe? Porque nós temos este companheiro também. Está aqui em nosso coração. Quando você estiver passando por duras provas, por grande tempestade, pergunta a este companheiro: por que é que você não afunda? Um companheiro me disse: tem uma âncora que o fixa. Portanto, ele disse: o navio não pode afundar. Irmãos, por mais que Satanás tente, por mais que ele fique furioso, por maiores que sejam estas ondas, este nosso companheiro nos permite e nos diz: este navio não pode afundar. Este ministério não pode afundar. Este cristão não pode afundar. O navio não pode afundar. Pode passar as ondas, mas não pode afundar, porque ele está ancorado. E o profeta disse: louvado seja Deus. Temos uma âncora em nós também. Algumas ondas passam por baixo, outras por cima, mas enquanto a âncora sustiver, não é o barco que o sustém, não é o merecimento seu, não é a sua condição, não é a minha condição. É esta âncora que nos segura, que não nos deixa afundar, por mais precário que este barco pareça. Um Isaías Rocha, por exemplo: eu não posso afundar. Você tem que olhar nos olhos do diabo e dizer para ele: Satanás, eu não posso afundar, não é de mim mesmo. Nós ouvimos hoje nosso pastor dizendo: o mesmo Espírito, meus irmãos, o mesmo Espírito que desceu naquele dia em Pentecostes, que estava em William Branham, que estava em Joaquim Gonçalves, este mesmo Espírito é o próprio Senhor Jesus Cristo, que está em cada um eleito de Deus. É o mesmo Espírito Santo que te segura e que te firma, e faz com que você não possa afundar. Isso não é apenas a mensagem, isso é bíblico. Isso é São João 14:20. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nós temos que confiar nisso, fazer uma oração da fé. Certa vez um homem fez uma oração da fé, e ele disse assim: Senhor, estava sozinho na caminhada, Senhor, dá-me uma fagulha do seu poder, e eu farei sacudir esta nação. Este homem foi Joaquim Gonçalves Silva. Dá-me uma fagulha. Aqui está a fagulha que Deus deu para Joaquim Gonçalves Silva. E ele sacudiu. E este ministério continua sacudindo esta nação com esta fagulha de poder. Que nós temos isso em nossas mãos neste momento. Aqui está o poder de Deus sacudindo e fazendo de você uma brasa viva. E você pode, de dentro deste mar, de dentro deste barco, erguer as mãos e dizer: acalma-te, mar. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. E esta fagulha chegou até nós, né, irmão Isaías? Deus abençoe. E agora vamos ouvir o irmão Lucas Afonso cantar Guia-me. Pelas dunas do deserto, guia-me, sinto teu amor bem perto, guia-me, pelas curvas desta vida. Guia-me
ó Senhor. Teu cajado me consola. Onde eu for, o meu cálice transborda. Faz-me ver um manancial de calma, faz correr águas vivas de minha alma. Guia-me, dá-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque tu és parte de Quer você dizer isso? Guia-me, Senhor, guia-me em cada decisão, em cada escolha, né? Deus abençoe o irmão Lucas Afonso, que acabou de cantar. Agora nós vamos orar pelos pedidos de oração. O pastor Liton vai fazer esta oração, e se você não fez por escrito, levante suas mãos e vamos interceder juntos por estas pessoas. Oremos por Nathalie Ribeiro, Jonathan Ferreira Pereira de Moura, Maria do Socorro Ferreira, Oleci Ferreira, Davi Ferreira de Lima, Maria Ferreira de Lima, Domingos Pedroso está com Covid, Márcio da Silva, Jaime Gabriel Rodrigues, Maria Bonfim Pereira, Marlene Bonfim Pereira, Nilson Bonfim Pereira, José Francisco Adventino e família, Fabrício da Costa Ataídes, Samuel de Oliveira Santos está com Covid, Roberto Júnior Pereira Gomes, Paula Roberta Pereira da Silva, Hélio Vicente da Costa Filho, e pedido de oração por viagem por Wesley Ferreira. Senhor Jesus, diante, ó Pai, desta unção que está neste culto, nestas pessoas, nós não pedimos ao diabo, nós ordenamos a Satanás que devolva a saúde dessas pessoas, que devolva a alegria de viver. Pai, nós cremos que o Senhor pode nos ajudar. Tu disseste: tudo que pedisse em meu nome, tu concederias, ó Pai. Esse povo tem confiança no Senhor, esse povo crê na tua palavra, nós somos ajudados. Por isso, ó Deus, ajuda essas pessoas, tem misericórdia de nós. Nós clamamos é porque nós cremos que o Senhor é o único que pode nos ajudar. O Senhor é o único que não deixou nosso barco afundar, porque nós temos uma âncora, e diante desta confiança, nós repreendemos Satanás, repreendemos esses espíritos, repreendemos esta enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe essas pessoas, devolva a vida delas, no nome do teu Filho amado, ó Pai. Nós te pedimos crendo que o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra do mal do restante desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Por Cristo eu quero brilhar.
Amém. Agora vamos ter a participação do evangelista irmão César Henrique. Boa noite com Jesus, meus amados irmãos, e a todos que nos acompanham através desses meios que Deus tem nos dado, né? E aqui eu estou com a mensagem: a sempre presente água da rocha. O irmão Brana diz aqui no parágrafo 93, ele diz que ele viu um desenho de um quadro. Veja como que o homem tenta imaginar as coisas que Deus faz. Quão pequeno é a mente do homem para tentar criar ou reproduzir o que Deus faz. O profeta diz: eu tenho visto tantos desenhos intelectuais desta rocha, e eu vi um dos mais críticos há não muito tempo atrás, uma pequena rocha posicionada no topo do monte. Moisés estava suposto a ferir a rocha, e Israel estava lá embaixo com uma xícara de chá, pegando um gole tirado de um pouco que caiu desta rocha. Já pensou, irmãos, o que é a mente humana? Imagina isso. O profeta diz: quando esta rocha produziu suas águas, haviam mais de 2 milhões de pessoas ao lado de bois, camelos, e todos beberam em tonéis de água dela. Ela era uma torrente que saía de lá. Ou seja, todos beberam em abundância. Não, eu vou ter que tomar só um pouquinho porque não vai dar para o fulano. Eu vou ter que tomar só um pouquinho porque senão não vai dar para a minha mulher, irmão Leandro. Vou ter que tomar só um pouquinho porque senão não vai dar para o meu filho. Não, pode beber à vontade. Pode beber à vontade. Olha, eles falam que beber muita água faz mal. Isso é verdade. Se você beber muita água, você pode ter problemas sérios. Agora, se você beber essa água espiritual, ela nunca vai te fazer mal. Você pode beber à vontade. Beba durante o dia, beba à tarde, beba ao deitar. Beba dessa água. Aí o irmão Brana diz: isso é uma abundância de água. E o irmão Lucas cantou isso aqui: meu cálice transborda. Seu cálice está transbordando nessa noite, com esses hinos, com essas palavras. É gostoso isso. Davi chegou a dizer: unge a minha cabeça com óleo, Senhor, e o meu cálice transborda. E o profeta diz: isso é um jato do Espírito Santo. Que coisa gostosa é Jesus falar ali em São João capítulo 7, 37, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Já pensou o que é isso? Rios de água viva fluindo de você. E aí a gente fica vendo esse tipo perfeito aqui de Israel. O profeta diz aqui, ele diz: olha, aquela rocha, agora é o 105 desta mensagem, aquela rocha seguiu Israel. Não foi só aquela hora que eles tomaram aquele gole d'água, se abasteceram e depois pronto, a rocha foi embora, e aí? Eles iam ficar com sede novamente. O profeta diz: não, aquela rocha seguiu. E o profeta diz aqui: oh, que belo tipo, e uma bela segurança, e uma âncora para o crente hoje, que você sabe que aquela rocha que uma vez foi ferida, aquela água que certa vez jorrou do Calvário, vai conosco onde quer que estejamos. Aí o pastor Liton veio e falou sobre aquele dia no Calvário. Parece que as palavras vai casando tudo aqui. Por que, irmã? Por que, irmão? Porque esse sangue está por você.
essa rocha que foi ferida jorrou, não jorrou água, jorrou sangue. Que coisa! E esse sangue nos acompanha, nos lava e purifica de todo pecado. Bem, você diz, nós tivemos isso ontem. Foi ontem, ontem eu fui curada, o mês passado eu fui curada, mas agora eu estou enferma de novo. Não. Ele diz assim, você diz, foi ontem, e nós tivemos água anteontem lá. O profeta diz, nós temos água hoje ainda. Tivemos lá, temos hoje. Você foi curado, o profeta diz, o mesmo Deus que te curou lá atrás, Ele é o mesmo Deus que te cura também. O mesmo Deus te tirou de um problema, é o mesmo Deus que vai te tirar desse outro também. É o mesmo Deus, é o mesmo poder, é a abundância do Espírito, é a abundância das bênçãos de Deus a nosso favor. Irmão, se nós temos tanto contra nós, setas do inimigo contra nós, demônios contra nós, poderes do inferno contra nós, mas nós temos muito a nosso favor também. Nós temos todo o poder de Deus dispensado a nosso favor. Nós temos todo o poder do Calvário dispensado a nosso favor. Ora, onde que Paulo chegou a bater no peito, parece que eu posso ver Paulo batendo no peito e dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, quem vai derrubar, quem vai afundar o barco que Jesus está? Ei, glória a Deus! Para te afundar tem que afundar Jesus. Para me afundar tem que afundar Jesus. E Satanás não pode afundar Jesus. Ei, aleluia! Glória a Jesus, isso é a nossa vitória. Deus está conosco, Deus está por nós. Se o inimigo vem contra nós, mas Deus está a nosso favor, ele tem que passar por cima de Deus para vir em cima de você. Ele pode fazer como nós ouvimos hoje, fazer aquilo que Deus permite ele fazer. Que o diabo, ele é na verdade um escravo de Deus, limitado, um cão com corrente, limitado, mas ele teve que pedir permissão para Deus. Senhor, eu posso fazer isso com Jó? Não, pode fazer, mas não mata ele não. Pode fazer isso, mas não faz isso não. Irmã, irmão, há um poder tão grande a nosso favor. Há um poder, há uma força tão grande a nosso favor, que a gente não faz ideia disso. Nós somos o povo mais bem-aventurado que existe na terra, mais privilegiado que existe na terra. Deus para tudo por causa de um filho dele. Deus faz coisas tremendas por causa de um filho dele. Deus te livra de tantos males e você nem fica sabendo, tantos acidentes e você nem fica sabendo, porque o anjo do Senhor se colocou entre você e aquilo ali. Sim, nós somos um povo protegidos, guardados, amparados, sustentados e abençoados pelo nosso Deus. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão César. Vamos anotar a escritura daqui a pouco, a mensagem de Deus sendo pregada para nós através do evangelista irmão Fabrício Ramos. É o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 20, evangelista irmão Fabrício Ramos. Agora vamos ouvir o hino cantado pelo irmão Samuel, Eterno Deus.
salvação. Eterno Deus, gracioso Pai, sempre o teu nome eu louvarei. A ti entrego meu coração e todo o meu ser. Dá-me paz, real poder e consolação. Eterno Deus, bondoso Pai, meu bom pastor, vem me guiar, vem me proteger, meu dia a dia amparar. A ti entrego meu coração e todo o meu ser. Dá-me paz, real poder e consolação. Testemunhar com vida e transmitir o amor, louvar sempre o teu nome a cada instante, a cada dia, real poder sentindo tua mão, ó Deus, me sustentando a cada instante, a cada dia do meu viver. Testemunhar com vida e transmitir o amor a cada instante, a cada dia do meu viver. A cada instante, a cada dia do meu viver. A cada instante, a cada dia do meu viver. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te recompense. Um hino muito maravilhoso. Boa noite com Jesus. Você não tem ideia da decisão que você tomou quando você ouviu a palavra de Deus pela primeira vez. Você não tem ideia da decisão que você tomou quando você ouviu a mensagem do profeta pela primeira vez e tomou a decisão a favor dele, crendo nele, amando esta mensagem de todo o coração, porque o profeta de Deus disse: Deus sempre tem uma testemunha aqui na terra. Você poderia pensar, ele podia ter falado diretamente comigo. Sim, ele poderia ter falado, mas ele te falou através de um homem. Quase sempre, ou sempre, nós podemos dizer que Deus agiu através de um homem, porque até mesmo quando ele quis falar, ele criou um corpo para si mesmo, na forma de seu filho Jesus Cristo, que era um homem também, e falava ao povo. Ele falou através de Moisés e de todos os profetas, falou através de Jesus Cristo como homem, e desde então ele continuou falando através de homem. Falou através de Paulo, falou através de Pedro, de todos os enviados ao longo das eras, e nestes últimos tempos ele nos falou através de seu profeta, William Branham. Eu chegaria a ousar dizendo: o irmão Branham não está nem ali escrito em Efésios 4. Eis que eu vos envio apóstolos, profetas. Eu diria assim que Jesus, se ele estivesse aqui, ele poderia dizer mais do que profeta, como ele disse com João Batista: que saístes a ver? Um profeta?
Não, mais do que profeta. É isso que é o profeta de Deus, irmão William Branham. E você não tem ideia mesmo da decisão que você tomou quando ouviu, através do pastor Joaquim Gonçalves, ou outro pregador, e você creu nele, e você amou. Irmão, irmã, você recebeu a vida eterna. Agora não importa mais o que aconteça, nós somos oprimidos nessa vida. É uma realidade. Você é oprimido por uma coisa, por outra, até mesmo por uma falta de conhecimento. É difícil, né? As coisas estão ficando tanto complicadas. Você pode ir a um médico, ele te diz uma coisa, você não é curado daquilo através daquele remédio. Você vai a um outro médico, ele te diz uma coisa completamente diferente. Até isto é uma opressão. Você pode pensar, e qual caminho então eu vou tomar? Mas há um caminho que você já tomou, e este é relacionado à vida eterna. E aqui embaixo, não importa o que esteja acontecendo, você pode dizer, olha, um dia, todo este mal terá fim. Todo o mal vai cessar, e o nosso Deus vai reinar de eternidade a eternidade, de céu a céu, como disse o irmão Branham, e todo o mal será tirado. Deus maneja um meio de trazer o homem à sua presença. Qual é a sua presença? É a sua mensagem. É aquele a quem Deus enviou para trazer sua palavra, porque elas são espírito e vida, disse Jesus. Então, eles fazem sua decisão, cada homem, cada mulher. Alguns correm dele, correm desta mensagem. Alguns correm para ele. Foi o que você fez, você correu para ele. E está aqui, e está firme, nada te embaraça. Uns correm para ele. Se eles são predestinados para a vida eterna, eles creem nisto, eles agarram-se a isto. Se eles não são, eles procuram fugir e dizer, nada há nisto. Nada há nisto. Eu estou vendo contradição, eu estou vendo falha humana aqui, eu estou vendo falha humana ali, mas o profeta não deixou nada escapar. Ele disse, se você veio aqui para criticar, o diabo te mostrará. Porque há o que criticar, e há um diabo para mostrar. Mas se você veio aqui para ver Deus, com certeza você o verá. Vê? E esse é o sujeito que está perdido, aquele que diz, não há nada nisso. Aquele não é profeta, aquela não é a palavra de vida eterna. Mas o sujeito que confessa o seu pecado, a sua incredulidade, terá perdão. Terá perdão. Se você esconde o seu pecado, você não prosperará. Então não esconda seu pecado, confesse a ele. Há uma vida eterna depois que toda a opressão desse mundo terminar. Deus te abençoe. Amém. Pastor Marconi, lembrei de hoje de manhã, né? Anotei esse destaque aqui do pastor Jonas. O profeta é para nós aquela lupa. O senhor ouviu aquilo? Tremendo, né? Profeta é a lupa que aproximou a Bíblia para nós e nos mostrou ela como ela é. Maravilhoso. E né? você correu para ele. Corremos para ele, para esta mensagem da última hora. Afinal, ele mesmo disse, né, que não faria nada sem anunciar aos seus servos, os profetas. Irmã Meire canta o último hino da noite, né, deste período, Fonte Transbordante. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me
buscar o abrigo seu. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graças a Deus, que o Senhor continua te abençoando. Vamos dizer graças a Deus por este período de louvor, por estes hinos que nos dá ânimo, coragem para prosseguirmos. Nós tivemos esta manhã uma escola muito abençoada, transmitido de Barra do Garças. Vamos mandar uma saudação para o nosso pastor Jonas Pimentel. Balance a sua mão, cumprimente a ele, que o Senhor continua te abençoando. Fomos ricamente abençoados com esta mensagem do período da manhã da escola dominical. E nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos e igrejas que estão conosco através da internet. Igrejas na Bahia, Guanambi, Jacobina, Maracás, Uauá, em Goiás, Recanto da Fé, Amendoinzeiro, Jataí, Gameleira de Goiás, Mineiros, Nazário, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. No Maranhão, Pedra Preta. Em Minas Gerais, Congonhal, Estrela do Sul, Paracatu e Patrocínio. No Mato Grosso do Sul, Ribas do Rio Pardo e Rio Brilhante. No Mato Grosso, Alto Araguaia e Água da Prata. No Pará, Rio Maria. No Rio de Janeiro, Itaguaí. No Rio Grande do Sul, Gravataí, Mormaço e Trindade do Sul. Em Santa Catarina, Canoinhas e Penha. Em São Paulo, Cotia e São José dos Campos. No Tocantins, Ponte Alta e Porto Nacional. Nos Estados Unidos, Salete Santos e Adoração. Na França, Sebastião e Isa Carla Fouché. Um total de 1.234 conexões até as 19h05, sendo 32 igrejas, aproximadamente 2.460 pessoas assistindo através da internet, em um só espírito conosco para ser abençoados. Juntamente agora com os ouvintes da rádio daqui, vamos receber o pregador desta noite, o evangelista Fabrício Ramos, que estará baseando a sua mensagem no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 20. Com o som do hino Somente Crê, ele é bem-vindo à plataforma.
Boa noite com Jesus. Que Deus continue abençoando a todos através da internet, também da rádio, né? Que Deus recompense a cada um pelo esforço. Nós também quero saudar o nosso pastor Jonas Felício Pimentel, que confiou, né, esse culto da noite, e que Deus o recompense cada vez mais, que mantenha sobre ele esta unção, a direção que ele tem tido para conduzir esta igreja. Quero convidar a igreja, por favor, vamos ler as Escrituras no livro de Crônicas, capítulo 20, verso 20. Isso aqui é para nos confortar e fazer lembrar que Deus não muda. Ele diz para Elias: eu sou Deus e não mudo. Para Elias, né? Justamente quem é Elias. Então, pela manhã, cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tacoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Senhor Deus, é a este mesmo Deus que nós oramos, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos deuses, aquele que abre porta, aquele que abre caminho onde não há caminho, aquele que faz brotar da rocha águas vivas. Ó Senhor nosso Deus, continue falando conosco, ó Pai. Após termos tido uma manhã tão abençoada na presença do Senhor, agora à tarde com estes hinos, cânticos e louvores, ó Pai, o que nos resta senão vitória? O que nos resta senão triunfo sobre cada um dos inimigos, cada uma das fraquezas, das enfermidades? Triunfo, ó Pai. Por isso, com efeito, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, o qual nos comprou no Calvário e nos amou e nos purificou e agora está vindo nos buscar para nos tirar desta dimensão cheia de enfermidades, para um lar, ó Deus, para um corpo sem igual. A este Deus nós oramos e agradecemos, o Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai, amém. Podeis assentar? Tem um? Assim. Irmã Marissa, Bíblia, por favor, minha irmã.
de gozo, és o repouso dos corações. Bíblia, livro dos livros dos patriarcas e das visões, livro de unção bendita e de infinitas revelações. Bíblia, livro dos livros, sol que ilumina os dias meus, ó minha Bíblia, livro do crente, és um presente vindo de Deus. Bíblia de duplo gume, tu és o lume na escuridão. Bíblia, arca da lei, onde encontrei a salvação. Bíblia, por tudo isso encontrei Cristo pra me remir. Ó minha Bíblia, rio que passa, manando graça sem se extinguir. Ó minha Bíblia, rio que passa, manando graça sem se extinguir. Graças a Deus. Deus continue te abençoando, meu irmão, dando graça e força a todos nós. Eu quero começar lendo aqui na mensagem a brecha. Vou tentar resumir da melhor forma possível para que não percamos nada. O irmão Roy Robson conta para o irmão Branham de uma visão que ele teve, um sonho a respeito do irmão Branham sendo tomado. Ele, a partir do parágrafo 94, ele então diz que por volta das 4 da manhã, o irmão Branham conta para a igreja isso que o irmão Roy teve a respeito dele.
E o irmão Roy disse que gritava muito, pedindo para que o irmão Branham voltasse, que Deus o trouxesse de volta. E ele disse que, chorando, né, nesse sonho ou visão, e ele disse que aquela coluna de fogo voltou e trouxe o irmão Branham, mas transfigurado, não aquela mesma pessoa. Aí o irmão Branham faz uma comparação a respeito daquela passagem de Jesus no Monte da Transfiguração, em que Pedro, Tiago e João estavam. E ele disse assim que, o irmão Robson, e ele disse que subiu a montanha, ainda falando a respeito do sonho, no 97. Quando ele fez, ele estava de pé ali, e uma voz veio da nuvem. Não foi assim, irmão Roy? O irmão Roy estava na congregação. E ele disse, e algo nesta ordem: este é meu servo, eu o tenho chamado para ser um profeta, para guiar o povo exatamente como fez Moisés, e a ele tem sido dada autoridade. Ele pode falar para algo vir à existência. Falando para o irmão Roy a respeito do irmão Branham. O irmão Branham contando. E aí, mais à frente, o profeta vem falando a respeito já de um outro sonho que ele teve. Ele sonhou que ele havia se tornado um vagabundo. Que sonho estranho de um profeta, né? Eu havia me tornado um vagabundo. Esse no parágrafo 99. Veja, eles contam o sonho do irmão Roy, tremendo sonho, e aí ele vem contar. Eu mencionei isso rapidamente, ele teve esse sonho. Eu simplesmente era um vagabundo, eu estava sentindo frio, olhei para longe, vi um fogo, e quando me aproximei daquilo, era um depósito de lixo. Preste atenção, tanto que isso é interessante. Mas na frente aqui nós vamos ver Deus trabalhando antecipadamente com o profeta, como Ele faz com as nossas vidas. Nós temos planos, e Ele tinha planos também. Mas vamos aqui. E então ele veio esse depósito de lixo da cidade, com valas de fogo, e estava naquelas valas, entre as valas era plano, onde os vagabundos dormiam para se conservar aquecidos, para não se congelarem entre aqueles fogos, numa noite fria de inverno. E eu estava com frio, e eu andei até aquele fogo para me aquecer, e estava cheio de vagabundos deitados, pessoas. E eu não vi nenhum deles, mas todos eles tinham como que barracos ou espaço nos seus lugares de dormir. E eu vi meu cunhado, Fletcher Boy, estava lá. Só que eu não quero parar aqui. Quero mais à frente que ele entra um pouquinho para falar desse cunhado dele. E no 106 ele diz: eu subi e olhei para o escuro numa noite fria, ainda sonhando. Eu pense nisso. Certa vez, Deus Todo-Poderoso me deixou guiar a sua igreja. No sonho, ele se vendo daquela forma e pensando assim: o Deus Todo-Poderoso me deixou guiar a sua igreja certa vez. Ele me permitiu pregar o Evangelho e ver almas serem salvas, homens e mulheres ao redor do mundo. Vieram para falar comigo por poucos minutos, vinham, né? E aqui estou eu agora, um vagabundo. E ninguém me quer, eu estou com frio. E o que devo fazer? Então acordei. Mais na frente, aqui no parágrafo 113, o irmão Branham fazendo uma viagem mais Billy. Ele diz assim: levantei às 4 da manhã e comecei a dirigir. E Billy estava dormindo. Nós fomos a um lugar onde eu estava pensando comigo mesmo. Você sabe uma coisa? Você sabe uma coisa? O irmão Branham pensando consigo mesmo. Já não é sonho, aqui ele já estava em viagem com Billy.
Depois de ele ter tido o sonho, depois de Roy Robson ter falado dessa visão dele, do irmão Branham, o irmão Branham teve o sonho que ele estava naquela situação. Então, ele, nessa viagem, ele diz assim: sabe de uma coisa? Num destes dias, logo que eu levantar minha esposa lá em cima, eu não vou dizer a ela o que eu vou fazer, mas eu subirei lá e então direi a ela: eu gosto tanto deste lugar, não há necessidade de irmos para outro lugar, vamos ficar aqui. Isso está a quase 1.800 quilômetros distante da civilização, qualquer coisa, em outro lugar, vem? Lá no deserto. Eu pensei, não seria isso ótimo? Viajando, pensando assim. O Branham era caçador, ele era do deserto, ele gostava dessas coisas. Eu não terei que cortar o cabelo, eu não terei que ficar bem vestido, eu serei simplesmente um montanhês, o que sempre desejei ser. E eu disse, eu tenho algumas armas de fogo, e algumas pessoas me deram, eu seria um guia daqueles que vocês nunca ouviram falar. Ele queria se sumir, mas na frente ele fala, isso foi complexo, porque a mensagem dele, ele já não estava sendo requerido tanto como ele era antes, e aquilo foi criando um complexo nele. Tem pessoas, você quer saber de uma coisa, já deu bastante de mim, então eu acho que eu vou querer isso. Eu simplesmente adorarei isso. Eu serei, se o Senhor me disser para descer e dizer algo para alguém, eu correrei, direi e voltarei outra vez e ajudarei a Bud. E nós verdadeiramente teremos um bom lugar ali. Eu estava pensando sobre isso. Feliz. Aí ele para mais o Billy Paul no restaurante, vê um homem daqueles bem roceirão, o irmão gosta, ele fala aqui nos próximos parágrafos, parágrafo 114 e diante também, que aquele homem chegou, deu um espirro daqueles assim, o irmão Branham diz, esse é um dos meus, né? Ficou segurando o espirro, bem entendido, né? Não dentro da ignorância. E aí, tá bom, Billy estava estranhando ele naquele dia, né? Mas então está, mais à frente aqui, no 117, então eles entraram novamente e o irmão Branham começou a dirigir, o irmão Billy foi dormir. De repente, ele diz assim, vocês, logo que desci as montanhas, cerca de uns 32 quilômetros fora da cidade, simplesmente, vocês já ouviram isso, como eu lhes disse, a respeito da manhã, sobre esquilos e aquelas coisas, e algo assim, algo começou a falar comigo. Algo começou a falar comigo. Uma voz exatamente como vocês ouvem a minha. Eu sei que sou como um neurótico, mas simplesmente, como tenho expressado, tenho lhes dito alguma coisa que não tenha sido a verdade? Uma voz começou a falar e eu estava falando com ele. Deus entrou em cena ali, espera aí. E ele disse, Deus disse para o irmão Branham, escute os seus planos, que você estará daquela maneira. Você será um vagabundo mesmo, se você fazer o que você está pensando em fazer, em se esvair, correr do seu posto do dever, abandonar sua família, abandonar seu posto, dar as costas para a palavra, para aquilo que Deus tem te dado há tantos anos. Bom, era o que o irmão Branham estava querendo, de maneira inconsciente até. Às vezes, certas situações na vida de uma pessoa une o útil com o agradável. Por não estar dando conta, por estar passando por uma frustração, por não estar conseguindo superar as expectativas, começa a surgir planos e projetos. Eu vou fazer assim, eu vou uma vez lá na igreja, uma vez por mês, eu vou lá no dia de ceia, tá bom, entrego o meu dízimo, e Deus sabe o que está no meu coração, e começa a se afastar, a ficar distante, e não vê que aquilo é justamente o que o inimigo quer que ele faça, usando-se de sua fraqueza,
usando-se de sua frustração, de sua decepção, de algo que esperava e não sucedeu, não aconteceu. Então começam os projetos. Isso aconteceu com um profeta, gente, a mensagem à brecha que eu estou lendo. Então Deus vem e diz: se você fizer isso que você está dizendo aí, você vai se tornar um vagabundo, daquele jeitinho daquele homem que você viu. Mombrana diz: Senhor, eu não quero ficar daquele jeito. Disse: a sua esposa partirá também. Mas já não estava nos meus projetos isso, não estava nos meus planos. Via meu casamento acabar. Ela não viverá lá em cima daquelas montanhas daquela maneira, Billy, com você. E você se tornará um vagabundo, exatamente como o sonho lhe mostrou que você ficaria. Deus deu aquele sonho para o profeta, já sabendo de antemão que ele estava pleiteando dentro de si. Os planos do homem, os projetos do homem. Mas quando se tem uma chamada, ai deste homem. O profeta diz: triste é para um homem que corre da presença do Senhor. E ele pega como exemplo a Jonas, o profeta. Foi com triste demais. Triste é para um filho, uma filha de Deus que tenta fugir da presença do Senhor. Ao invés de fugir, enfrente. Enfrente seus demônios, enfrente suas frustrações, enfrente seus medos, enfrente suas vergonhas. Mas não deixe o inimigo criar uma fantasia em sua mente, porque tudo aquilo era fruto da mente do profeta. Agora, isso que nós temos que aprender é separar o homem do ofício. Ali não era ofício profético de William Branham pensando aquelas coisas. Aquilo era o homem, o carnal, o material, correndo, tentando se esvadir daquilo. Mas Deus entrou em cena como Ele entra em cena na vida de seus filhos. Daqueles que Ele elegeu, comprou, predestinou, a esses Ele não permitirá que o diabo ponha suas mãos. Vejam, Deus falando com o irmão Brana. Você se tornará como o sonho lhe mostrou que você ficaria. Eu disse: não quero ser aquilo, Senhor. Eu não quero ter que viver daquela maneira. Eu desejo fazer algo diferente. Assim, eu quero ver se eu consigo conciliar uma coisa com a outra. Mas foi dito que tu chamar. Irmão Brana falando, mas me foi dito que tu me chamaste para ser um profeta. Para ser um profeta. Deus já havia dito isso a ele, lá na cabana, quando ele estava desesperado. E eu desejo viver no deserto como um profeta, Senhor. Os profetas não viviam no deserto? Ele tinha até embasamento bíblico, ele tinha até a Bíblia para dizer para Deus do porquê que ele tinha aquele plano. Era bíblico, os profetas do Velho Testamento, veja como eles viviam no deserto. E o irmão Brana falando com Deus: eu desejo viver no deserto como um profeta. Aí o profeta diz assim, mas eu estava usando o meu próprio pretexto para que então eu pudesse caçar para o meu próprio bem-estar. Ele teve que reconhecer que o humano estava tomando a dianteira da fé e da revelação. E quando o humano, o carnal, toma a dianteira, coisas terríveis acontecem. Decisões precipitadas, passos errados, tiro no pé. Porque o humano tomou posse. A razão falou mais alto. E ele disse, mas aqueles foram, Deus falando aí no 121, mas aqueles foram os profetas do Velho Testamento. Você, olha só, isto é para nós que cremos. E eu uso
as palavras do irmão Brana na mensagem, o confronto de Efésios com Josué, a série Adoção, ele diz: eu estou falando aos que já estão em Canaã, a era do vencedor, aos que já venceram, superaram, que como nós ouvimos na voz do irmão Brana aqui, nós não cremos, em outras palavras, neste profeta, porque alguém colocou na nossa cabeça que ele é um profeta. Nós cremos porque fomos revelados, não é porque falaram, não é porque implantaram isso, não é isso. Pelo menos é a minha convicção. Eu não creio em William Branham porque pastor Joaquim, de tanto falar, eu acabei crendo. Não, eu criei porque Deus pôs isso em minha alma. E eu sei quem é William Branham hoje, por causa do ministério de Joaquim Gonçalves. Eu sei, e se um dia ele viesse nesse púlpito dizer que William Branham não era profeta, eu o deixaria. Na mesma convicção do apóstolo Paulo. Ele disse: ainda que nós mesmos vos anunciar um outro evangelho, chegar aqui e começar a falar outra coisa, outra revelação, outra nova revelação, e coisa que nunca acaba, e coisa que vai surgindo. Ele diz assim: seja anátema, ainda que um anjo vier do céu. Então nós temos que crer nessa mensagem individualmente por revelação, não por influência. Porque meu pai creu, minha mãe creu, mas eu tenho, diz o profeta na mensagem O Sinal, eu tenho que ter a minha própria experiência nesta mensagem. Eu tenho que conhecer o Deus de William Branham. E não permitir, como nós ouvimos hoje cedo, o pastor Jonas, que venham denegrir isto para nós. Porque nós ouvimos aqui em São Mateus, também aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, verso 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Se não tem mais profeta, então nós desta era estamos sem galardão de profeta. E nós ouvimos, lemos aqui agora em Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede em seus profetas e prosperareis. Não é propriamente prosperidade humana, financeira, é uma prosperidade espiritual. É Deus te revestindo. Sabe que prosperidade é essa? É Efésios 6. É a armadura de Deus, é essa prosperidade que Deus nos dá. Essa armadura santa que nos guarda e nos protege mente, corpo, alma e coração. É a prosperidade espiritual que nós temos. E Deus teve que tratar, é humano. Então eu dizia, tem que falar com o William Branham ali. Aí de antemão Deus já fez o irmão Roy Hobbs ter aquilo, falou para o irmão Branham tem aquela visão, daquela forma, e daí de repente, do nada ele começa a vir assim, trajando planos, para se esvair, para ir embora. Gente, tem que tomar cuidado, porque isso é perigoso, são essas coisas que nos afastam da mensagem, são isso que nos distancia de Deus. Quando você vê, você está longe, sofrendo, por ter dado ouvido a uma voz estranha em sua mente, e não a que estava em seu coração, dizendo, fique no seu posto do dever. Você tem sido chamado para estar em um ofício, Deus falou para o irmão Branham, muito mais alto do que aqueles. Por que o inimigo quer denegrir essa mensagem? Por que ele quer nos fazer descrer? Será por quê? Você foi chamado, veja, ele disse, você tem mais dons que isto. Você foi chamado para orar pelos enfermos e pregar o evangelho. E na forma apostólica, você tem conhecimento de coisas maiores, muitos grandes dons, ele disse. Porque você espera por mim para lhe mover
todas as vezes que você se move? Deus deu até uma repreensão, irmão Brana. Onde está seu galardão? Repreendendo o profeta. E eu então disse, e ele disse, você se recorda? Ele disse, você se lembra? Olha, agora ele lembrou do sonho do irmão Brana, e agora ele vem e lembra do sonho do irmão Roy. Ele disse, você se lembra que o irmão Roy Robson lhe disse, em seu sonho, no sonho dele, ou visão, que você havia feito como Moisés, você esqueceu o sentimento do seu povo, você se esqueceu do chamado que eu te fiz. Tudo porque aí ele diz no 122, eu mesmo havia me complexado porque as pessoas não queriam me ouvir a minha mensagem. Tudo aquilo veio por complexo. Complexo mata. Complexo diminui sua fé. Complexo te deixa fraco. Complexo te enche de medo. Complexo te faz parar. Vença esse complexo. Vença isto. Então no 128 ele diz, retornei, não lhe disse eu no princípio para fazeres a obra de um evangelista? Quando te chamei lá embaixo no rio, William Brana, lá no rio Ohio, você lembra que eu te chamei lá? Não disse eu, como João Batista foi enviado para ser precursor da sua primeira vinda? Da minha primeira vinda? Não era João mais do que um profeta? Jesus mesmo disse que se saísses a ver um profeta, diz, mais que um profeta. Deus tratando com o profeta, para então tratar conosco através do ministério do profeta. É assim. Às vezes Deus, para tratar com o filho, tem que tratar com o pai primeiro, com a mãe primeiro. Não foi assim com a esposa do irmão Brana? Não foi assim com o irmão Brana? Deus teve que tratar com eles primeiro, para que então salvasse a filha. E para que nós pudéssemos ter essa mensagem hoje, inadulterável como a temos, Deus teve que tratar com ele. Para que a mensagem chegasse de Jonas, chegasse lá em Nínive, Deus teve que tratar com Jonas primeiro. Então vamos aqui. Então Deus mostra para o irmão Brana as montanhas. E nesse parágrafo aqui, também que é muito interessante, do sonho do profeta, com aquele lixão lá, ele indo dormir num depósito de lixo. E lá nessa montanha, lá onde Deus mostrou para ele, os 7 picos, esse era o sinal eterno que eu te dou, lembrando, seu nome tem 7 nomes, lá 7 picos, e ao lado, perto da montanha, sabe o que estava lá? Aqui no 156, Billy me tocou no ombro, depois dele ter essa conversa, que Deus mostrou para ele as montanhas, o significado de cada pico. Eu estou resumindo. E Billy me tocou no ombro e disse, papai, olhe para o leste. Eles estavam ali, ele passou mal, ele parou um pouco, né, que Deus falando com ele ali. E justamente onde ele havia parado, o irmão Billy tocou no ombro deles e mandou olhar para o leste. E como isso aconteceu, eu não sei, irmão Brano diz. Como isso aconteceu, eu não sei. Mas lá no lado leste da rodovia, estava aquele depósito de lixo queimando. Ele estava pertinho do depósito de lixo que ele sonhou. Milhas e milhas longe de qualquer cidade, um velho montão de lixo jogado lá no leste, no lado leste da rodovia. Ele sonhou com aquilo, a montanha estava lá, e a escolha, você quer o lixo ou você quer a minha promessa? Você quer o lixo ou você quer meu pacto? Você quer a mensagem da hora, profética, vindicado pelas Escrituras, por sinais e maravilhas que Deus já nos tem dado, ou quer o lixo? O lixo do diabo, as razões do diabo. Eu quero o pacto eterno de Deus. É esse que eu quero. É isso que nós queremos.
porque sabemos que é esta mensagem que nos tirará da terra. É a única. Ou nós temos convicções disso, ou estamos sentados aqui perdendo tempo. Não estamos aqui perdendo tempo. Não perdemos anos de tempo. Estamos ganhando tempo e estamos conquistando a eternidade para nós. Então ele diz: e estou agora retornando ao campo, amém. Velho ou jovem, vivo ou morto, eu obedecerei a Deus até que a morte me liberte. Eu tenho falhado com o Senhor e não tenho desejado. Deixe-me introduzir isto, vem. Jesus Cristo, o profeta diz, há fita suficiente ainda, deixe-me introduzir isto. Tenho desejado ver Jesus Cristo manifestado sem nenhuma falha. E que os irmãos que me ouvem, que ouvem esta fita, esta mensagem, olha só, e esta igreja recorde desde o dia em diante a razão pela qual você não tem tido nenhuma falha, a razão que todos esses anos vocês não podem dizer uma só coisa que alguma vez ou alguma ocasião haja sido dita ou feita, senão que tem sucedido. Eu desafio a qualquer um que traga uma das milhares das coisas que tem sido dita da plataforma, o discernimento, as predições do que te sucederia. E isso tem acontecido exatamente ao pé da letra. Se a igreja crê nisso, diga amém. Não há pessoa no mundo que possa mostrar uma, mas que isto possa ser conhecido à igreja aqui e à igreja do futuro. Se Deus impulsiona um homem através de um cano, ele não moverá de maneira alguma até que Deus o tenha mandado. E não há nenhuma fé relacionada a isso. É Deus que o impulsiona a algo. E isso leva o ministério a um lugar onde não há ninguém que possa dizer uma só palavra contra ele. Mas de agora em diante, deixe-me primeiro falar com vocês no nome do Senhor, antes que vocês ouçam, porque eu preciso sair pela fé. Eu desejo fazer isto pela fé. Ainda que eu ache que esteja certo ou errado o que seja, faço o melhor da minha escolha, então vou e faço aquilo, porque isso não tem sido errado. É porque eu tenho esperado até que Ele me diga e irei fazê-lo. Tenho esperado por Ele, então não fui eu, foi Ele. Amém? Que Deus continue te abençoando e vos fortalecendo na fé que uma vez foi dada aos santos. Deus os abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Assentai-vos. E assim nós vamos chegando ao fim de mais esta programação, e que Deus possa continuar abençoando o evangelista irmão Fabrício Ramos, sua família, seu ministério também. Lembramos do nosso pastor e nos despedimos dele. Abraço, pastor Jonas e família, Deus abençoe o senhor. Informamos aos ouvintes que o programa Fé para Vencer o Mundo é levado ao ar todos os dias, em 2 horários.
às 6 horas da manhã, através da web rádio, e às 18 horas também através da web rádio e da rádio daqui, 1230 AM. Todos os nossos cultos e programações são transmitidos através da nossa página na internet, tabernaclodafé.org.br. O Conjunto da Fé e a Igreja cantam um hino de saída, Livro da Vida. Ouça-nos novamente amanhã, neste horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Amanhã, a partir das 18h30, estaremos aqui para o culto de oração. Venha orar e adorar ao Senhor. E agora, despeça um do outro, dizendo: Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir.